Bom dia, Boa tarde e boa noite. meu nome é Rodrigo. Eu sou a Clara. E eu sou a Brenda. E esse é o seu podcast de Aluno para Aluno Pode Projetar. Sejam bem-vindos para um novo episódio. Hoje nós vamos falar sobre o livro Como Ser Artista, de Jerry Fox. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre o livro. Só pra gente começar. Primeiro, uma coisa muito legal sobre o livro é que ele não fala só sobre design, como o que a gente vem abordando aqui nos últimos episódios. Ele trata como arte de forma geral. Ele dá passo a passo para você ser artista. Sim. E é muito importante também trazer um livro que não seja só sobre design, porque o design tem isso, né? Essa troca com outras áreas. Hoje também a nossa convidada vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. E o livro em si, eu acho que ele incentiva muito a gente a dar o primeiro passo, né? O livro inteiro são de dicas de como ser artista. Vai seguir mais ou menos um passo a passo, não tem uma ordem, mas são várias dicas e super importantes que vai levar a gente a algum lugar. Eu levei mais como conselhos, né? Porque ele começa falando que muita gente chegava para ele e pedia conselhos. Ah, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? E, na verdade, as pessoas queriam chegar para ele e perguntar como é ser artista? Como eu faço para ser artista? Então, veio, começou com um artigo lá e depois se tornou esse livro, né? Com 63 lições, se não me engano. E eu achei incrível porque logo no início ele já fala sobre algo que eu me identifiquei muito, que é essa insegurança do começar. Eu acho que a gente, em sala de aula, já tem muito isso, e os nossos professores falam muito sobre isso, que ninguém nasce sabendo, a gente tem que começar a partir de um ponto para poder aperfeiçoar esse ponto. Então, eu adorei ler o livro, adorei os conselhos de Jerry, e para apresentar ainda mais aqui o nosso bate-papo, queremos chamar a nossa convidada de hoje. Ela é doutora em psicologia clínica e é professora lá no IPAL, vai ensinar a gente. Por favor, seja bem-vinda, professora Miriam Maranhão. Bem-vinda. E a primeira pergunta que eu acho que eu quero fazer é qual foi o motivo da escolha desse livro? Então, esse livro me atraiu bastante, já pela capa, né? Já achei bem diferente. E quando eu fui ler esse subtítulo aqui, né? Um guia inspirador. Aí quando ele fala desse outro livro, né? Autor de Hobby como artista. Aí já me interessou mais. Eu digo, não, essa pessoa deve ter uma abordagem um pouco diferenciada, né? Do que a gente está acostumado com textos mais teóricos. Aí fui dar uma olhada assim na amostra lá do Amazon. E gostei, porque é muito o que você tinha falado, né? A ideia de trazer conselhos, mas uma linguagem que não pesa tanto. Sim. É uma linguagem que instiga a pessoa, né? Aí a cada página virando e buscando mais informação. E muito fluida a leitura, né? Eu me interessei procurando alguma coisa sobre o trabalho e processo de arte, o processo do artista. E me veio como sugestão no Amazon. E foi quando eu fui olhar a mostra e me encantou por esses títulos dos livros dele. Parece bem divertido, né? E assim, ele fala como ser artista, não vai explicando como ser nada, mas eu acho que se encaixa em diversas áreas, né? Por exemplo, no design, trazendo para o design, tem muito disso. No primeiro capítulo ele já pega essa questão do que a perfeição é inimiga da criação, né? Por assim dizer, a gente tem medo, a nossa criatividade, ela tranca tudo por causa dessa nossa insegurança. Na psicologia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, trazendo assim para a sua área. Sim, exatamente isso, né? Para a gente poder ser criativo, a gente precisa se desprender de algumas questões, como, por exemplo, o resultado final, né? A ideia, se eu não me engano, ele fala isso em algum momento, né, do livro, se desprender dessa ideia do resultado. E muitas vezes a gente fica nessa tentativa de buscar o resultado, como é que isso vai ser visto, avaliado, a gente esquece de entender o processo. E esse livro todo é sobre o processo da arte. Na psicanálise, né, que é a abordagem que eu mais me afino, com a qual mais afino, fala muito isso. O artista, ele tem um acesso mais fácil a esses lugares onde a gente guarda a nossa criatividade. É diferente da pessoa que não trabalha com arte, ou não é, por exemplo, uma pessoa criativa. Vamos dizer, uma pessoa que trabalha de uma forma muito mecânica ou sistemática, algo muito afastado da produção artística, essas pessoas têm mais dificuldade
de encontrar aquele cantinho, né? Freud fala de uma reserva criativa, que todos nós temos, e que o artista ele teria um acesso privilegiado a esse lugar. Então, basta ele se recolher em algum momento, ou de repente estar em contato, né, com alguma arte, ou com mesmo a natureza, com os ambientes, que ele consegue captar ali algo da sensibilidade. E isso o diferencia do homem comum, né, o homem médio. Ele fala também sobre essa questão do processo, né? Sim, No tem primeiro todo. episódio do podcast, a gente falou sobre a metodologia, que a inspiração ela não cai do céu. Como a senhora falou, o artista ele vai para determinados lugares, um canto, com uma paisagem diferente, para acessar essa criatividade, essa inspiração. Então, eu acho que o Jerry também defende um pouco isso, né? Que há um processo, né? Você chegar naquele momento. Ele também fala sobre copiar os mestres Sim. e aos poucos você ir descobrindo, né, o seu jeito único de fazer as coisas. Eu me identifiquei com essa questão da insegurança que ele traz aqui nesse primeiro capítulo, porque já foi minha professora, já sabe mais ou menos como a gente é aqui. E o começar é muito difícil. A página em branco, né? A página em branco você fica. A gente faz. Tem bancas interdisciplinares lá no nosso curso. E a gente precisa arrumar um jeito de unir todas aquelas matérias para entregar o projeto, né? Então, isso assusta muito a gente. A ansiedade, né? É a ansiedade. E como a gente pode quebrar essas barreiras, assim, do seu ponto de vista? Quais são os meios para a gente quebrar essas barreiras? Como eu tinha dito, né? A gente fica muito focado no resultado e isso nos projeta no futuro. Essa projeção toda hora no futuro, ela faz com que a gente não tenha a visão do micro, daquele processo ali que a gente está iniciando. Então, se a gente consegue domar um pouco essa ansiedade, a gente consegue perceber que existe todo um caminhar que vai chegar no resultado, né, naquilo que a gente espera, que seja a obra, que seja o trabalho, pronto. Mas o ansioso, ele não tem essa facilidade, né? O ansioso, ele vive projetando no futuro e muitas vezes revivendo o passado, né? Se questionando porque não fez daquele modo, que deveria ser o melhor. Então, o que ele perde é exatamente o que está acontecendo. Ele tem uma dificuldade de focar no presente. E o presente é onde estão as inspirações. Então, o artista, ele contempla, ele pode tirar de uma simples cena do cotidiano um texto, um poema. E isso ele precisa estar muito atento àquele momento presente. O ansioso está preocupado com coisas lá na frente, que talvez nunca aconteçam. E geralmente o ansioso ele pensa de uma maneira negativa. Então é tudo muito. Vai afundando, assim, puxando para baixo. Sim, apocalíptico, né? Então não vou conseguir, eu não vou conseguir. Tem um livro que não é necessariamente sobre processo artístico, mas fala sobre esporte, psicologia do esporte. E o autor, não lembro agora o nome, mas o livro se chama Cabeça de Campeão. E ele diz algo nesse sentido também, que se um boxeador ele for para a primeira luta do campeonato, pensando como ele iria ficar bem quando ele recebesse aquele prêmio final, por exemplo, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou comprar um carro, eu vou estar, sei lá, em primeiro lugar no ranking, ele não vai conseguir lutar aquela primeira luta, que vai ser o primeiro passo para ele conseguir esse objetivo final. Então, todos o pessoal que trabalha com atletas, eles vem como o maior inimigo do processo, nesse caso de artístico, mas lá, no caso do esporte, justamente a ansiedade, que projeta a gente sempre lá na frente. Eu não saberia dizer como a gente evitar, mas sempre essa ideia do que o Jerry fala no livro, que o feito, ele nunca vai ser pior, né, do que o perfeito, que a gente tem até essa forma de dizer, né? Antes feito do que perfeito. Eu ia dizer isso, o que os colegas falam. E essa ideia do perfeito aprisiona, faz com que a gente imagine que nada está à altura do que você quer. E, na verdade, essas ideias, elas colocam a gente lá na frente e fazem com que a gente se segue diante das possibilidades atuais, né? Do que eu posso aqui. Sabendo que nunca vai ser perfeito. Essa perfeição é uma idealização, né? A gente não consegue alcançá-la. Mas tem pessoas que se tolhem muito, né? Aí vou lembrando porque eu sempre digo. Primeiro, a pior coisa é começar um parágrafo, né, no texto. Porque aí você tem muitas coisas ainda na sua mente, né? Projetando o que vai ser lá na frente. Mas como é que você não tem a primeira linha e você já está pensando lá na frente?
Eu me identifico. É o processo, né? Eu me identifico com isso porque, assim, além da YouTube agora, né, de trabalhos digitais, eu sempre gostei muito de escrever. E muitas histórias que começaram aí na minha cabeça, que eu fico conversando, não tem fim. Justamente por causa disso, porque eu fico idealizando essa perfeição e eu não consigo chegar naquilo. Então eu fico tão ansiosa que eu penso, vou parar aqui. E eu gosto disso, eu gosto de escrever, isso me acalma, né? São pontos que me deixam mais calma, me tranquilizam, é onde eu boto tudo ali. Minha ansiedade toda vai ali. Mas que essa ansiedade também me trava muito em todos esses processos. Então é uma coisa que eu realmente me identifiquei bastante. E é isso, né? O segredo é focar no agora, no que a gente precisa fazer agora para começar, para poder conseguir seguir. Eu acho que o Guilherme também fala muito sobre isso. Né? O melhor conselho dele é literalmente comece agora. É, Ele fala não é interpretação certa da arte. E isso foi legal que eu achei nesse livro. Ele vai exercitando o nosso olhar para qualquer coisa pode ser arte. Então, e é muito legal que ele dá exercícios também. Ele fala a teoria dele e ele dá um exercício pra gente praticar. Então, é bem interativo. E aquilo também, né? Todos nós podemos ser artistas desde que a gente comece, né? Isso. Vamos dar o primeiro passo e vamos ali andando pra frente. e que eu acho importante também, só para pegar essa ideia de vocês, que assim como é importante esse primeiro passo, né, esse primeiro passo, como ele diz, é também importante saber que essa obra nem sempre ela vai finalizar quando ela termina. Porque ela é fruto de um processo de pensar, de um olhar. E esse olhar, geralmente, ele vai se desdobrando. Então, você precisa terminar também. Porque aí ele vai estar no mundo, né? O seu projeto vai estar no mundo, o seu trabalho, a sua arte vai estar no mundo e as pessoas vão colocar as interpretações delas. E essas interpretações podem causar novos olhares em você, artista. Então, necessariamente, não é que você deu ponto final para o seu texto, que ele vai acabar ali. Então, isso também é alvo de muita ansiedade. Quando a gente está com um orientador ou prestes a uma banca, a gente geralmente diz isso, ó, tem que ter um ponto final. Você está pensando em muitas coisas, deixa isso para depois. Mas também tem o momento de começar. Lembra da professora ainda falando isso? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito no nosso curso, porque a gente está fazendo um projeto e cada dia vai surgindo novas ideias, e cada dia a gente readiciona coisas. Quando a gente tem que saber uma hora para parar um pouco Sim, e entregar o resultado. eu costumo dizer assim, não vai ser o projeto da sua vida, vai ser um dos projetos que você vai fazer. E que provavelmente você vai ter um outro olhar quando você terminar, que já vai fazer com que você olhe para esse projeto no passado como se fosse assim, eu poderia ter feito diferente. Você amadurecer nesse processo, né, nessa caminhada. E eu acho que esse fator da ansiedade, ele fala muitas vezes no livro, que é nosso medo de errar, né? E, como a senhora mesmo falou, e ele também fala no livro, a ansiedade de chegar no final e a nossa projeção no final, porque nem tudo que a gente projeta vai ser o resultado final. E ele fala também sobre as repetições, né? Ele fala sobre você. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu gostava de desenhar. E sempre que eu ia procurar vídeos que ensinassem a desenhar, ele falava, olha, primeiro você tenta copiar a imagem. Você tem que copiar os traços ali, tentar fazer igual. E depois você vai descobrindo o seu traço, Sim, né? Porque às vezes quando você vai começar a desenhar ali, você só consegue através de uma outra imagem. Uma pose, por exemplo, você não consegue fazer assim. Tem pessoas que conseguem, sim, outras não. Que nem o exemplo que a senhora deu no início, né? Algumas pessoas têm acesso mais fácil àquele cursinho ali de inspiração, da criatividade. Outras não. Mas eu acho que essa questão da repetição, de você parar ali 20 minutos, se concentrar só naquilo, eu acho que a gente fala um pouco sobre isso no nosso curso, né? Um pouco muito. Que é você sentar, você fazer, você ir atrás, repetir ali, porque nada vem completamente do nada, sim. né? A gente tem inspirações diariamente, a gente vê o carro passando, tem uma ideia, sabe? Sim. Ou uma parede, tem outra ideia. Então, eu acho que isso também é um ponto muito importante em como ser artista, em como você dá o pontapé inicial, em como você não ficar ali tão ficcionado no que vai acontecer, sabe? Diminuir um pouco ali, diminuir um pouco a velocidade para você conseguir focar, né?
e desenvolvendo aos poucos. Eu acho que ele fala um pouco sobre isso também. Sim, é bem interessante esse ponto que você traz em relação à imitação, né? Mimetismo. Porque isso também faz parte do desenvolvimento humano, quando a gente vai lá para a psicologia, né? A gente entende que para alguém chegar a esse ponto, né, da sua assinatura, da sua autoria, né, da originalidade, e você dizer isso aqui é um trabalho de Picasso, esse é um trabalho de Van Gogh, tem que ter um processo anterior. Então, é como uma criança. Inicialmente, ela começa a escrever letras de forma, depois ela vai para a letra cursiva. Em alguns momentos, hoje em dia, não mais tanto, mas crianças do passado faziam caligrafia, né? Então, era o quê? Uma forma de você colocar tudo meio que padronizado. Uma referência existia e a criança imitava. Mas, ao longo do crescimento, do desenvolvimento, essa criança vai adquirindo a própria escrita. Ela não imita mais, porque também faz parte, né, a imitação. A letra da professora, a letra de uma pessoa que ela admira. E com o passar do tempo, ela vai ganhando o próprio traço. Então, com o nosso processo artístico é a mesma coisa. Porque o nosso olhar também se modifica e pode ser uma cópia de uma paisagem, por exemplo. Eu estou pintando ali, estou fazendo uma referência àquela ponte que eu estou avistando. Mas, em um determinado momento, essa ponte vai ganhar os meus traços. Porque isso vem de onde? Como você falou, não vem do nada, vem do meu olhar, que é um. É a mesma coisa quando a gente fala para um aluno fazendo essa ponte, né? A pessoa vai fazer um TCC, aí ela vai ter o mesmo tema de um outro colega. E ela fica preocupada porque os dois vão apresentar ao mesmo tempo. Mas nunca vai ser o mesmo trabalho, que cada um vai ter um olhar. Pode ser até o mesmo objeto de estudo, mas cada pessoa vai produzir isso de um jeito. Então não vai ser um plágio, né? Do outro. Agora, a gente demora muito para chegar nesse olhar, nessa marca, né? Nessa assinatura própria. Você citou um TCC, aconteceu uma coisa parecida com a gente. Sim, porque inicialmente a gente queria falar sobre o mesmo tema. A gente ficou brincando, né? Ah, não acredito, não sei o quê. Mas a gente parou e teve essa conversa, que não ia ser a mesma coisa, porque são olhares diferentes, Sim. né? Então tem muito isso. Eu acho que isso também está muito envolvido na nossa área, como Sim, o projetistas, olhar, né? O olhar. Porque no segundo período, Hum. da aula senhora, a gente tinha artistas parecidos, iguais, né? Iguais. Os estilistas eram iguais. Foram escolhidos 4 estilistas, foi dividido para a turma. E mesmo assim, nenhum projeto ficou igual ao outro. Às vezes o estilo era parecido ali, mas todos ficaram bem diferentes, porque essa questão do olhar, né, que a gente Todo esse livro, ele fala em algum momento, assim, o processo de arte, ele vem de uma paisagem cultural do artista. Então, por isso que a gente sempre recomenda para os alunos, né? Assistam filmes, leiam livros. Hoje em dia, HQ, todo tipo de arte, né? Todo tipo de mídia é interessante de qualquer forma essa bagagem, né? Que é a sua paisagem cultural. E isso, claro, que não vai parar no tempo, né? Quanto mais a gente absorve, mais a gente vai interpretando, e daqui a pouco interpreta de outro modo e volta a absorver mais coisas. É a bagagem de vida, né? Sim, é bem interessante Vamos olhar. o nosso amadurecimento até, conforme a gente vai buscando novas referências mesmo. Tem coisas que eu vejo uma foto que eu vi há anos atrás e eu vejo com ela completamente diferente. Porque a gente vai buscando o nosso individualismo com o passar dos anos. É engraçado, né? Como a forma como a gente percebe, interpreta, vai moldando e modificando essa capacidade criativa que a gente tem, né? Sim. Eu acho isso bem interessante. E no início do curso, eu falei, meu Deus, será que isso é pra mim? Meu Deus. Mas e aquilo, e a bagagem, e as referências. Mas isso a gente vai pegando com o tempo, né? Na troca com o professor. E eu acho que é um curso tão é muito redondo e ao mesmo tempo você pode beber de várias fontes diferentes. A gente bebe da psicologia, né? Para entender o cliente, para trazer os sentimentos para o nosso projeto. Então, eu acho isso muito interessante. E, novamente, a ansiedade mexe com a nossa cabeça de uma forma que se a gente não parar ali, não tiver alguém para chegar e dizer, olha, calma um pouquinho, vamos aos poucos. Que nem, eu acho que vocês fizeram muito isso com a gente, e até hoje os professores falam isso pra gente, olha, você consegue fazer. Comece. Dê o primeiro passo, comece. Tire 20 minutos aqui. Começar, né?
tire 10 minutos ali, vá ao shopping, que uma pessoa ia sempre falar, vá ao shopping, olhe as lojas, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante e eu acho que por isso que eu gostei tanto do livro, porque é como ser artista, mas ele também não fica só nessa caixa, né? Porque a gente bebe de várias fontes e bebe dessa marca criativa que o livro fala. É, ele também comenta sobre como a comunidade que a gente vive influencia isso, né? Como assim, a psicologia poderia explicar para a gente esse impacto tão grande que tem. Por exemplo, eu sozinha, às vezes, eu fico receosa. Mas se eu tiver com pessoas no meu convívio que façam aquele mesmo projeto, façam aquele mesmo trabalho, bebam daquelas fontes, eu talvez me sinta um pouco mais segura. Tem um pouco disso, assim, com questão coletiva. Sim, a gente pode pensar, né, que nós somos seres sociais. Né? Ao aluno de psicologia, a gente aprende isso. Somos seres sociais. Então, de certa forma, a gente fazer parte do grupo, ele nos dá uma validação, né? De que o que eu estou falando aqui é algo que é compartilhado por muitas daquelas pessoas que têm algo a ver comigo. Então, como a gente falou, não é o mesmo olhar, mas vocês têm algumas coisas da bagagem cultural que se assemelham. Vocês, alunos de design, dessa instituição, vocês têm toda uma marca ali, né, que se repete. Porém, claro, cada um tem uma subjetividade, individualidade. Mas, claro, que quando a gente está cercado de outras pessoas, a gente se sente mais. É como se a gente tivesse menos inibição para mostrar o que a gente faz, porque a gente faz parte de um coletivo. Quando a gente está sozinho, a gente se destaca para o bem e para o mal. Né? Então, é como se os holofotes estivessem em cima de nós. No grupo, isso é mais dissolvido. Então, a gente se sente mais livre. De acordo com a psicologia social, né? Se sente mais livre para se expressar. Então, hoje em dia, a gente vê muitos coletivos, né? Várias bolhas, né? Várias Várias comunidades, né? comunidades artísticas, né? Que trazem isso até para a vida, né? Para a vida social. Sim, é muito importante. Sempre foi, eu acho, mas hoje em dia está se tornando muito mais importante a validação, né? Sim. A validação de quem eu sou, a validação do que eu crio. E ele fala um pouco sobre isso no livro, né? Sim, ele vai muito nesse caminho da originalidade, né? Que esse primeiro passo, ele vem realmente de você tentar. É porque o livro ele é muito interessante, mas ao mesmo tempo, ele, como não é um livro de psicologia, né? Ele não trata esses temas, né? A gente pode fazer aqui links, Sim. mas ele traz como se fossem receitas, né? Então, assim, comece, dê o primeiro passo, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Tem várias situações aí que botam a gente para trás, como a ansiedade, a frustramento, se frustrar. A validação, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque, embora ela seja muito importante para a gente ter um olhar, um reconhecimento na comunidade mesmo artística, a gente precisa disso, né? Da gente ser diferenciado, ao mesmo tempo a gente pode se tornar refém dele, que é o que a gente vê muito nas mídias sociais. Né? Ele até fala sobre, né? Que o Instagram e essas redes, elas acabaram fazendo uma transformação no nosso olhar, né? A gente se tornou muito mais atento à questão de estética, ao visual. Então, muitas vezes a gente está ali produzindo, mas essa validação acaba tomando lugar da sua própria criatividade. Então, as pessoas acabam, de certa maneira, temendo a originalidade, somente se elas estiverem sozinhas, né? Não dentro de um coletivo, porque elas imaginam que talvez elas não tenham validação, elas não tenham número de likes, ou compartilhamentos, ou número de seguidores. Isso vem mudando, né? Lentamente está mudando. Eu vi recentemente alguém falando sobre a morte do influencer, como a gente conhecia, né? Agora vai ser uma outra coisa, né? Não necessariamente a quantidade de likes. Então a gente vai começar a pensar melhor nessa questão do que vale de fato a nossa validação, né? Você paga qualquer preço para ser validado. Então, nessa ideia de pagar qualquer preço, você pode esquecer da originalidade, que é o caminho que o livro fala, né? Toda hora seja E você. ele fala assim, sobre fracassar, fracassa como você mesmo, Como né? você. Porque ele também fala sobre como sobreviver no mundo artístico. Ele fala bem, ele não tem papas na língua, né? Não, se você corre. Se você pode, se você fazer aquilo. Mas seja você. Não seja você. Ele fala muito E assim, se a gente for pensar hoje em dia, é um livro essencial, porque as pessoas estão cada vez menos originais. A gente vê assim, quantas páginas de design você segue
E, de fato, vocês podem dizer, tá aí uma pessoa que diferencia, né? Isso, Então, a gente vê, poxa, tem gente que tem trabalhos muito legais, relevantes, mas elas não estão nesse nicho, elas não estão nessa mesma bolha. Então, a gente começa a parar para pensar qual é a riqueza que esse livro traz, exatamente isso, né? Orgulho de ser você mesmo, de ter o seu olhar, custo que puxar. É que essa questão do que a gente falou antes da validação, ela acaba sendo um perigo, né? eu acho que é por isso que ele fala tanto sobre isso, essa questão de, ó, você vai ser isso, mas seja você. Se for para fracassar, fracasse com você. Ele tem que incentivar a gente o tempo inteiro a continuar e a ter essa questão da originalidade. Isso. Que é a assinatura que você coloca no mundo, né? No seu olhar é só ser. Você fala aquele salgado, é ele. Aquilo ali a gente vê aquela obra. Pode ter alguém imitando, mas a referência que a gente vai ter é dele. E como sobreviver nesse mundo? Como sobreviver nesse mundo? Ó, você tem que perguntar a um artista, né? Que é professor. Se bem que professor é meio um artista, né? Também. Você tem que se reinventando. Malabarismos. Como sobreviver nesse É. mundo profissional? Eu acho que esse livro, voltando nessa questão da originalidade, como ele fala muito de processo ser uma coisa muito subjetiva, que vai depender de tudo que você absorve na vida e do que você digere, né? Porque não é só absorver, mas como você coloca isso no mundo, Você interpreta e assim. parece que o caminho que ele dá é mais ou menos esse, né? Você tenha uma fonte de renda, né? Busque algum caminho ali que seja mais que lhe permita viver, sobreviver, mas tente sempre buscar esse caminho do seu, do que é o ser. Mesmo que você tenha passado por um início em que você irritava. E se a gente pegar a biografia de muitos artistas, vocês vão ver que tem na história deles, cantores, escritores, né, uma ideia de imitar outros artistas. Até que eles foram se desenvolvendo tanto que eles têm uma marca pessoal. Da inspiração. Eu É inspiro em você. Eu olho pra você e eu quero ser como você. Só que daí, no processo, ele acaba se descobrindo outra coisa. outra coisa. Eu acho muito difícil hoje em dia, né? Viver nesse mundo em que existem padrões, e que você tem que estar dentro desses padrões para poder ter alguma relevância. Então, tudo que se afasta disso e não se vende, parece mais artista no sentido radical da coisa, né? Que é o artista que está ali e está bancando. Ele ama aquilo e ele só com a cara a tapa e é isso. É bancar suas próprias escolhas. É o que a gente fala também para uma pessoa no processo psicoterápico. Ela bancar quem ela é. E aí, quando ela chega num movimento de vida que é dela, e não que agrada aos outros, aí a gente diz que essa pessoa está fazendo, está indo bem no processo. A arte é a mesma coisa. Quando a pessoa descobre esse ponto, ela já consegue, de certa forma, bancar isso. E ela é isso. Na questão do autoconhecimento, né? Eu me conheço, eu sei o que eu pego pra mim, eu sei como eu passo, e eu sou isso. Sim. Mas a questão de aceitar é o complicado. Se aceitar ser quem você é, por exemplo. Questões assim, muito complexas, que levam a gente para além do processo artístico, né? Leva para esse entendimento de si mesmo, do autoconhecimento. Eu acho assim que pra gente ser, isso aí é uma opinião minha, tá? Pra gente ser artista, eu acho que primeiro a gente tem que ter certeza de quem somos, né? Essa questão do autoconhecimento, assim, que nem ele fala. Primeiro você vai pegar inspiração, você vai imitar, mas você tem que descobrir sua assinatura. Então você tem que se conhecer para poder passar isso por mim. Concordo, mas e se a gente pensar também, para além disso, você se conhecer, e se a própria arte já for um processo de Conhecimento, né? sabe? Porque tem gente que vê na vida da arte, ela própria se descobre. Então, quantas pessoas começaram a pintar, ou fotografar, ou escrever, e elas começaram a descobrir coisas sobre elas. Inicialmente, ela vai, de repente, não tem um foco, né, fechado ali. Ela fotografa tudo que ela gosta. Mas, de repente, ela começa a se fechar e a filtrar em algo que mais chama atenção. De repente, vou fotografar crianças, ou de repente, vou fotografar cenas da vida rural. Então, isso tudo vai ser. Eu acho que não é somente a pessoa já ter certeza de quem é, porque essa questão de ter certeza de quem é muito complexa também. Não é tão fácil assim, né? A gente passa uma vida, às vezes, tentando descobrir. Mas você pode descobrir durante o processo artístico, então é legal, né?
Você utilizar o processo artístico como uma ferramenta de autoconhecimento também. E aí você vai entendendo que a sua identidade, ela não é uma coisa fixa. Você tem essa identidade hoje, mas amanhã você recebe e absorve tanta coisa do mundo, inclusive a arte, né, que você consome, que você pode se dizer uma pessoa diferente da que eu tenho. Então, identidade é um conceito que a gente acha muito polêmico na psicologia, que as pessoas se fazem valer, né? Eu sou isso, eu tenho tal idade, eu sou professor, eu sou isso e aquilo. Quando, na verdade, só são critérios sociais que a gente usa para se apresentar ao outro. Mas a gente está toda hora se modificando. Então, nosso olhar como artista também. É um processo que vai acontecer paralelamente, no caso. Isso, paralelo ao processo artístico. Eu acho que ele dá uma resposta para várias questões, tanto a de valorização, quanto a de sobreviver no mundo profissional, Sim, quanto a de autoconhecimento, que é se cercar de poucas pessoas certas, de pessoas que vão fazer diferença na sua vida e somar com o que você tem. É muito interessante isso, né? É de você. sim. Como inspiradores, né? Uma coisa que apoio mesmo. E assim, o quão difícil é você afirmar a própria voz num mundo tão repleto de outras vozes que também estão tentando se sobressair, né? Outros estilos. Isso não tem muita receita, né? Embora ele traga algumas, né? Nesse sentido de se você for fracassar, fracasse como você. Mas é muito difícil, né? Porque vai depender também do que você almeja no seu processo artístico. Existem vários objetivos diferentes, né? Eu posso buscar seguidores, eu posso buscar mídia, ou eu posso buscar apenas uma autoexpressão. Eu acho que em algum momento aqui ele fala, né? Eu acho que ele fala do gato, né? Ele fala do gato, não é? O gato só quer se expressar, ele não está muito preocupado com o que vai acontecer ali, ele está algo nesse sentido, né? Então é muito, talvez, essa capacidade da gente se colocar é, diante do que a gente produz e tendo algum objetivo. Algumas pessoas têm o objetivo apenas de se expressar. Elas não. Por isso que muitas vezes o artista ele é visto como alguém idealista, né? Romântico, uma pessoa que não ganha dinheiro. E mais muito nesse sentido ainda de que não sabe cobrar também pelo valor daquilo, né, que ele produz. Por causa dessa questão, né? Que a gente tem muito, aí também tem outros atravessamentos culturais, sociais, né? Entendeu? Você não vai ganhar dinheiro se você for artista, né? E de fato, aqui eu falo. Você vai ser pobre. Porque justamente a sociedade demora para valorizar isso como uma fonte de renda. Hoje em dia, talvez isso mude por conta dessas questões, né, de rede social, de influenciadores, mas depende muito de como você enxerga a sua arte, qual o objetivo dela. Pode ser uma fruição ou pode ser algo no sentido de rentabilizar, monetizar. Falando sobre o fracasso, existe alguma forma da gente aprender a lidar com o fracasso? Algo essencial? Também uma questão mais profunda, porque lidar com o fracasso vai fazer com que você tenha que se levar para um caminho de entender como é que você lida com frustrações e com adiamentos de recompensa. Algo que a nossa sociedade hoje é vida, né? As pessoas cada vez mais querem a recompensa para ontem. E o sucesso tem que ser algo como se fosse a única forma de fazer valer a pena o processo criativo. Tipo, eu só vou produzir isso porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou ser bem-sucedido. E não pela própria autoexpressão. Então, quando a gente fala de fracasso, a gente tem que saber, a gente está falando sobre capacidade de se frustrar. É difícil, porque a gente vê como as crianças inclusive, estão sendo, né, criadas e monitoradas, né, assim, nesse sentido de que a frustração é algo negativo, mas para a psicologia ela é essencial. Para o processo de um artista, muitas vezes a gente sabe que o fracasso foi o meio do caminho para a pessoa adquirir ali uma outra visão, não vou nem falar o sucesso. Mas poderia ser, né? Dessa forma. O fracasso fez parte de várias histórias de sucesso que a gente conhece. Não sei se sucesso apenas econômico, mas o sucesso da pessoa olhar assim, eu comecei desse jeito, ninguém olhava para minha obra, né? Muitos artistas só ficam famosos depois que morrem. Então, essa ideia do fracasso é difícil, mas a gente tem que, por trás dessa ideia, dessa dificuldade de lidar com o fracasso, tem sempre alguém que tem dificuldade de lidar com a frustração das suas expectativas.
Então, a questão aí de terapia. Aí eu tô na escola, pode ir lá, isso dizer que é Fazendo questão de terapia. Eu faço terapia. Porque o que é um like, né? O like é isso, não, alguém tá gostando do que eu tô fazendo. Mas e quando não vem, quando as pessoas da idade você fala, e quando floma? O que acontece, né? Aí é frustração. E aí quer dizer que meu trabalho não vale? Quem é que vai dar esse olhar? Quem vai dar a chanceira de dizer, não, seu trabalho é bom? Muitas vezes as pessoas ainda desistem, né? É muito complicado. E as pessoas cada vez mais dificuldade de lidar com o fracasso. Outro fator que aumenta muito essa sensação de fracasso é o mundo que a gente vive que não valoriza a criatividade, não valoriza o ato artístico, né? Que nem a gente já comentou aqui, né? Hoje em dia é assim, algo deu certo, então aquilo é replicado, Case de sucesso. né? Parece que é um processo de uma fábrica, assim. É isso, então, é vários pontinhos, vários pontinhos ali do mesmo. Aí quando alguém surge, se aquela pessoa não for vista por alguém importante, vamos dizer assim, por alguém que tenha como colocar essa pessoa num local de visibilidade, aquilo morre. E quando tem essa Tendência. oportunidade, ela brilha, assim, né? A gente vê isso no mundo artístico de várias formas. Em pintores, a gente vê isso nos cantores de hoje em dia, porque tem muita coisa que a gente sabe. Nos influencers também a mesma coisa, que é uma profissão que tá, assim, bombando, né? Trouxe até aquele exemplo do novo influencer, que não vai ser mais dessa forma. Mas eu acho que hoje em dia a gente está muito preso nessa caixa. A gente falou em outros livros também sobre hoje a gente tem medo de usar cor, porque a gente tem medo de ser visto, né? Então, pega essa questão de ser original e usar e fazer aquilo que você gosta. Então, a gente está muito nessa caixa. Para ser original, você tem que ter ousadia, né? E imagino que para vocês da área do design, a cor seria muito esse ponto, né? E todos de preto. É sobre. Mas é isso, né? A gente fica nessa caixa, justamente entra, parece que tem um link, né? De tudo que a gente tá falando, em relação a essa ideia de ser validado. Então, uma coisa vira moda, vira uma tendência, e aí a gente esquece que existem outras possibilidades de fazer. A gente vê as casas, né? Os consultórios, é só a gente entrar numa casa cor, né? A casa cor, ela tem ali algumas, eu que não sou da área, ficava, meu Deus, são todas as coisas iguais aqui. E, claro, existem tendências de mercado, existe muito interesse financeiro rolando ali para uma evidência acontecer, né? E é importante. Mas é exatamente isso que você está falando, é cada vez mais difícil a gente ousar para dizer, não, eu sou assim, eu banco isso aqui, né? É complicado. Envolve confiança, envolve uma série de coisas, nossa questão da comunidade ali. Então, é um processo que Referências internas. estamos caminhando, né? Sim. Eu ainda tenho medo de usar como eu ainda fico um pouco receosa com isso, mas tive aula com a professora Yolita, com a professora Miriam, e estou tentando, né, ainda no processo, para me libertar mesmo. Porque eu acho que isso é essencial para eu colocar a minha marca. Não falando sobre uma cor, sobre uma roupa, mas sobre o meu estilo de ser e o meu estilo de projetar, falando agora como uma profissional do design de interiores. Porque a gente tem que arrumar uma forma de se destacar, né? Muitas pessoas se destacam porque são mais comunicativas. Então, essa pessoa tem um atendimento diferencial com o cliente, por assim dizer. Outras pessoas porque tem um estilo único. Cada pessoa Cada pessoa, né? então, então, eu acho assim que é importante essa questão do autoconhecimento, é importante também você não, como você falou, não começar só depois que atingiu isso, porque ele também fala aqui sobre a perfeição, né? Se querer a perfeição ali, e naquele momento você não precisa do ser perfeito, você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. E eu acho que o livro é importante por causa disso, falando aqui novamente, porque ele fala do artista, mas são várias áreas ali. Sim. Pra gente começar em tudo, a gente precisa ter um treino de. Vou dar aqui o primeiro passo, vou mostrar, vou botar minha cara capa. Vou mostrar quem eu sou, né?
E esse trabalho é fundamental quando a gente pega algumas disciplinas como psicologia, como filosofia, matérias, né, disciplinas da área de humanas, e permitem mais uma perspectiva diferente nesse sentido de buscar auto-reflexão, autoconhecimento, quem você é, atividades que a gente faz, né? Tanto no design como o pessoal do artesanato, justamente para chamar você para cima. E tem muita gente que não entende isso e diz, mas professor, eu vou fazer o quê? Eu vou pensar agora, o que é que eu gosto? Pense 3 palavras, né? O que é que tem a ver? Eu vou pegar essas imagens e vou montar um mural, né? Um mood board. Então, fica uma coisa assim muito. Porque para as pessoas, de fato, é meio difícil você achar natural você investir na criatividade. Se a gente for pensar nas escolas, né? O que é que o programa o currículo escolar aí coloca como prioridade? Matérias, né? Exatas, língua portuguesa, mas artes é uma coisa que é simplesmente um dali, é um brincar, né? Como se brincar fosse coisa pouca, quando na verdade é algo que permite muito desenvolvimento interno. Então, quando você fala assim, usar apoio, dar cara mesmo, né, de fazer uma coisa sua, é exatamente isso, mas não é usar a cor por usar a cor, né? É saber por que você se usa aquela cor. Por que aquilo faz sentido no seu projeto. Então, por isso que o livro ele vai além, né? Porque não é só um livro que a pessoa pega na prateleira, acha até interessante e pensa, mas isso aqui é para quem é artista. Na verdade, não, né? Se você for observar, tem muita dica aí que é para você buscar essa originalidade, seja qual for o seu campo, né? E é muita ousadia, né? O livro traz toda hora a forma como ele escreve, né? É engraçado, às vezes ele ria, né? Olhando, porque é ousado, né? E a vivência, né? Ele tirou tudo ali que ele viveu, pegou toda a vivência dele e foi colocando de uma forma que as pessoas conseguissem entender, de uma forma interativa, de uma forma mais dinâmica. E realmente são conselhos, né? A gente fala, são dicas, começou com artigos, se não me engano. Sim. E exercícios, né, que ele traz. Sim. Então é muito importante a gente não olhar e dizer é só isso, é só para artista, é só para essa área. Porque na verdade não é. E eu acho muito legal ser uma psicóloga falando aqui com a gente, justamente para fazer essas ligações, né? Porque a gente falou sobre o fracasso, a gente falou sobre a ansiedade, como ela trava a gente. Eu acho que se eu olhar para isso, tá sendo muito importante. Bom, eu agradeço. Mas é essa ideia mesmo, né? De a gente não se fechar e achando que só um livro não é pra gente. Porque eu sou design, isso aqui é de arte, trata como arte. Mas é, de fato, um olhar desprevido sobre o mundo, sem você. Todo momento, para mim, parece que ele está falando assim: olhe sem compromisso, mas olhe para o mundo. Sim. Olhe para as coisas do mundo, olhe para tudo que lhe encanta. Abrir seus horizontes. Sem necessariamente estar pensando, vou olhar isso para ter tal resultado. Vou fazer isso porque amanhã isso vai ser. Mas não, leiam livros, vejam filmes, tudo que agrada a vocês, ouçam música, todo tipo de música, todo tipo de livro, porque isso vai enriquecer. E vai fazendo com que você reflita sobre cenários, sobre sentimentos, às vezes, e você nem parar para pensar. Então, isso não tem como não ser uma invenção de si mesmo. Então, quando você se inventa, quando você se para pensando numa determinada letra de música, você vai pesquisar mais, quando vê, você já tem um olhar criativo dentro de você. Você achar a forma de expressar já é tipo a cereja do bolo, mas o resto você já foi construindo ao longo do tempo. Então, o projeto, a gente fala de arte, mas pensar num projeto de design, ele vai cheio dessas referências de vocês. E muito embora vocês nem saibam localizar, né? Isso eu tirei de tal lugar, isso foi. Porque já é uma bagagem tão diversificada dentro de vocês que é difícil a gente dizer de onde vocês tiraram, né? Viagens também, né? Eu vi eu acho que era o Maurício Arruda me falando. Se alguém quer treinar o olhar, né, se colocar mesmo nessa perspectiva de entender o mundo, vá para o sertão, o Brasil profundo. Ele falava muito isso, não era mais aquele vá para a Europa, né? Mas quanta riqueza a gente tem aqui mesmo no nosso estado, né? E quantas vezes a gente não olha para isso, perdendo uma oportunidade, né? Eu acho assim que desde que eu entrei no curso, eu tenho olhado mais, sabe? Tenho visto mais, prestado mais atenção. Eu acho que isso é muito importante. Por mais que, daqui, sei lá, tantos anos eu não esteja mais na área dos interiores, se mudar, se estarei no design. Mas, assim,
a bagagem que a gente carrega do momento que a gente entrou com pessoas incentivando a gente a abrir os olhos, né? Porque tá do nosso lado. Sei lá, eu tô no ônibus, olhando a janela, vi uma forma tão interessante, eu penso em mil formas de usar isso. Então, assim, é importante a gente abrir os nossos horizontes, olhar mais, ver mais, buscar mais, até sem intencionalidade, assim, né? Sem a intenção de, mas a gente vai colocando isso na nossa bolsinha, nossa bagagenzinha, e vai levando pra vida. E eu acho que ele fez isso muito bem, compactou bem nesse livro. Sim. São lições. Porque é uma linguagem atraente, né? Até a escolha das imagens, né? Que ele Sim. traz. É um livro que atrai, você lê numa tarde, né? Mas ele é talvez o dito me engane, né? Como ser artista, talvez ele pegue algumas pessoas mais tradicionais e as pessoas meio que se desencantem. Ah, isso não é para mim. Mas quando a gente vai folheando, vai lendo, a gente vai entendendo que é sobre isso, né? É sobre esse olhar que a gente constrói toda uma vida, né? Não dá para a gente pensar que vocês jovens vão ter um olhar de uma pessoa de 50 anos. Mas vocês também têm vivências que outras pessoas não têm. Então, viajar, ouvir música, ir a shows, tudo isso faz com que a gente vá, né? Acrescentando nessa bagagem. Somos 4 pessoas representadas, 5 com a nossa produção. E cada um tem pensamentos e vivências completamente diferentes. Se a gente fosse sentar, que nem a gente estava fazendo aqui, né? Ter uma troca e colocar tudo aqui é muita coisa. Sim, É muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que realmente tirar o melhor de tudo e começar. Começar. Só isso. sim. E Começar. fazer de fazer diferente, então, né? Sim. Esse medo trava a gente demais, né? Eu acho que um dos conselhos que fica aqui, eu quero que vocês também dêem um conselhozinho pro pessoal em casa. Independente da área, independente do que você almeja, eu acho que você tem que começar de algum ponto, seja ele qual for, e sem essa visão do futuro, né? Assim, claro que a gente idealiza, mas de uma forma mais saudável. Eu quero escrever porque isso me faz bem, no meu caso. Então, eu tenho que começar de algum lugar, de alguma ideia que eu tiver e seguir, né? Então, eu acho que isso é muito importante, começar e o não se cobrar tanto. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem essa questão da cobrança. Eu quero que tudo saia perfeito. Então, assim, isso eu acho que vai travando a gente, esse medo, né? Sim. Qual conselho de vocês, pessoas? Não, o conselho ele é muito isso que você tem falado, né? Que a gente discutiu, né? A referência interna, ela é algo que a gente adquire ao longo da vida, e principalmente com as nossas primeiras relações, né? Para a psicologia é mais ou menos assim. Então, se você tem afeto e segurança de pessoas que estão ali com você, não que estão ali privando você de caminhar, mas estão observando, você sabe que tem alguém com você, você vai criando isso que a gente chama de referência interna. Então, você se compara, vamos imaginar, essa pessoa passa-se anos, ela tá criando algo. Ela tem uma referência interna, que é ela se compara com ela mesma. Quando a gente não tem esses referentes internos, a gente busca lá fora. Então, o complexo e por isso o medo de errar, de fazer diferença, é porque muita gente não tem esses referentes internos, que é o que leva a gente a ter autoconfiança, aí acaba se referindo ao outro sempre. Então, o modelo de comparação dela é sempre o outro. E é nisso que a gente peca, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, e aí a gente acha que o do outro é sempre bom e o nosso é péssimo. Mas se a gente tem esse lugar de acolhimento desde cedo e a gente aprendeu a ser a gente com originalidade, então a gente tem essa referência interna. Você vai buscar uma comparação com você mesmo. Então era você do passado, daqui a 2 anos você você revisita seu projeto e vê gosto de outra coisa que posso agregar a isso. Então você tem essa coisa interna, esse referente interno, que lhe dá firmeza na vida. E lhe permite passar pelo fracasso, inclusive. Isso não deu certo, mas quem sabe eu aprimorando essa ideia. Ele fala que a arte tem o poder de regeneração, né? A arte é o complemento, ele fala. Né? Mais ou menos isso. Eu não sei se é um conselho, mas assim, com sensação dessa sua voz interior, essa referência interna, se compare com você mesmo em diversos pontos de vida. E não com o outro, porque isso é sempre muito nocivo. Né? Fica marcado na minha A cabeça. comparação com o outro. Né? Eu anotei do livro, eu poderia ter algumas dicas que eu acho que é essencial e dar um resumo
bem simples pelo meu ponto de vista, que é começar agora com o que a gente tem, trabalhar constantemente, aceitar o caos, não se compare, erre com orgulho, cultivar a curiosidade, trabalhar com o que dá prazer, aprender a lidar com a rejeição, construir uma comunidade, que é essencial, e confiar em si mesmo. E uma dica extra que eu coloquei aqui, que ele dá, é que eu achei maravilhosa, que eu até levo para minha vida, que é sempre deixar um gancho para outro dia, para manter a constante no trabalho. Termino hoje, mas deixo o finalzinho ali para já pegar a tomada, pegar o link para continuar no outro dia, sem ter aquela ideia de finalizei e vou continuar depois. Aí, nossa, eu acho que nossa cabeça liga com. Vou terminar, não, ainda dá para acrescentar mais um pouquinho. E eu acho que é o ideal. Que é algo que estimula Isso continua para continuar. Exato, e assim não tem a constância. Pois é. Eu acho que é só complementar mesmo de... Se você já começou, não se renda a fazer igual a todo mundo. Faça você mesmo, seja você mesmo sempre. Porque você não vai se perder. Se você fizer igual ao outro, você vai começar a perder em algum momento. Você vai perder a cabeça já. Vai gastar a casa. Sim, perfeito. Muito obrigada, professora Miriam. Foi ótimo receber você aqui. Acho que a gente vai pensar muito a partir de agora em diante. A gente já estava questionando com o livro, né? E eu acho que a sua visão como uma profissional, psicóloga, acho que fechou tudo maravilhosamente bem. Então, muito obrigada pela sua participação. Fico feliz, gente. Primeira participação em podcast. Se vai ter outras, me convide quando vocês quiserem. Com certeza. Estarei aqui. Que bom que gostaram do livro também. Fico feliz. Obrigada.